Estamos de volta! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Família Investcast, nova temporada. Se eu estou certo, é a 9ª temporada que nós estamos aqui dando abertura e com muito prazer estamos novamente aqui posicionados para te ajudar a se aposentar 15 anos mais cedo com uma renda 3 vezes maior. Claro que é um podcast de muita informação, de muito diálogo, e eu não estou sozinho. Já vou apresentar ele aqui, que é um cara que você quase não conhece, ou você vai conhecer pela primeira vez. Antes de mais nada, vou me apresentar, sou o Thiago Bernardes. Eu sou o Nilson Dias. E nós estamos aqui para decorrer uma temporada com perguntas, com respostas e principalmente com um caminho para você estar conosco, com palavrinhas-chave, Nilson, blindar patrimônio, investimento no exterior. São assuntos que nós vamos abordar em mais uma temporada do Família Investcast. E é sempre um prazer ter você aqui conosco. É um prazer inenarrável, como dizem os narradores, estar aqui. E você que está nos acompanhando, já prepara o seu café, já liga ali a sua torneira para lavar a sua louça, ou já fica no trânsito, já aumenta o volume, que eu, Thiago Bernardes, vou estar posicionado aqui para extrair o melhor do Nilson. E principalmente, né, o Nilson é o veículo, é a pessoa que vai comunicar o que nós já estamos fazendo há mais de 2 anos, que já somam mais de 2.300 famílias que já estão sendo ajudadas pela gente. E, muito mais do que isso, né, uma rede social que já está batendo aí a casa aí de múltiplos milhares de pessoas, né, 300 mil no YouTube, no Instagram, meu Deus, no YouTube. Quantos estão no YouTube? YouTube deve estar com uns 50 e pouco, quase 50 60, mil no YouTube pra cima e 300 mil no Instagram. Então é muito, muito legal, Nilson, estar com você dividindo mais uma temporada. E hoje, gente, o tema ele fala sobre como o investimento em moeda forte, leia-se dólar, leia-se euro, leia-se moedas de países fortes, podem proteger a sua família, gente. Então eu queria muito que você tivesse atenção para ouvir esse podcast, que eu preparei perguntas interessantíssimas para que esse ser humano do boné vermelho, né? Depois você vai tentar, eu não vou nem falar esse boné, você vai tentar dar um zoom e decifrar se esse boné é do MST, se é do movimento dos trabalhadores. O que é esse boné vermelho? Porque você vê o cara colocando lá no boné, já fica meio com, sei lá, suspeitando aí, mas depois você olha ali a frase e você vai entender o que nós estamos falando, né? Será que ele é o amigo do Trump? Não sei. Bora lá. Nilson, já quero dar abertura a esse podcast e te perguntar, como o tema fala de blindagem, a gente fala sobre, né, como proteção, blindagem, ali ser um colete à prova de balas, que a gente fala, né? O brasileiro tem acesso à blindagem. Como que é? Vem no filme lá, né, o cara com colete, pá, tomando tiro e sobrevive, né? Às vezes tá o impacto, sobrevive. O carro que às vezes tem a blindagem do cara mais rico. A palavra blindagem serve para remeter a muita proteção. E o tema é proteção com os nossos investimentos, principalmente falando sobre investimentos em moeda forte, né? O dólar, que está recentemente sendo pauta nos últimos 2 meses, né? Subiu aí para casa dos R$6. Chegou, enfim, né? Enfim, chegou, como nós havíamos colocado, depois caiu um pouquinho e está subindo cada vez mais. Ele sobe caindo, né? Como você consegue nos posicionar. E as pessoas cada vez mais vêm colocando a possibilidade de trazer a moeda forte para os seus investimentos. Para você ter uma ideia, do mês de novembro e dezembro, as buscas sobre as palavras investimentos em dólar dobraram na internet. Então a gente está falando do dólar subindo, todo mundo em tensão, os veículos de comunicação colocando aí, o dólar subiu, o impacto aparecendo em canais de notícia e também nos influencers que vão viajar para fora e faz os vídeos lá. Olha quanto custa uma água nos Estados Unidos hoje, olha quanto que está uma viagem, um hambúrguer é 120 e poucos reais. Então todo mundo vibrando nisso. E aí nós estamos também no janeiro bem agitado também, que aí o Pix começou a ser monitorado, depois foi revogado. A economia brasileira está trazendo mais do mesmo, né? Não é nada de novidade, a gente vê aí o
o país sendo chacoalhado por movimentos econômicos. E tudo isso, quem paga o preço? É quem está acompanhando, quem sofre, né? É quem está debaixo da economia nacional. E nós, nesse podcast, vamos trazer aí soluções para o cara sentir menos, né? Tomar o tiro, né? Cair, sentir o impacto, mas levantar. E não sofrer aí né, no seu CPF cancelado, que a gente pode dizer, né? Então a ideia é a gente poder trazer isso. Já começo te perguntando do início, para o cara que está nos acompanhando hoje, veio hoje a somar no canal, e a pergunta mais importante, né? Como investimento em moeda forte, vou colocar dólar liderando, mas a gente sabe que dólar só não é o que a gente prega aqui, reflete a sua visão na proteção familiar. Você falou ali de blindagem, né? E é importante a gente entender o que é blindagem. A gente pode botar 2 pontos principais. Um é uma privacidade e outro é ser inalcançável, tá? Por exemplo, na década de 90, o Fernando Collor de Mello, ele através de um decreto, não lembro qual foi o instrumento que ele usou, mas ele conseguiu confiscar as poupanças. Então a poupança, ela é alcançável pelo Estado e ela é monitorada, né? Houve toda essa polêmica aí do Pix, né? Se o Pix ia ser taxado, e aí o pessoal, não é que eles querem taxar o Pix, é que eles querem monitorar o Pix para aí sim poder te taxar, né? Então, as nossas transações bancárias e as transações em aplicativos de fintechs, por exemplo, um Mercado Pago, um PagBank, né? Que às vezes eram entidades que não tinham que transparecer tanto esses dados para a Receita Federal. Opa, vamos mudar isso, não vamos? Então, dentro desse ambiente brasileiro aqui, essa privacidade de dados financeiros ela vai ser cada vez menor. Então, quando a gente fala de blindagem, você foi lá e comprou um ETF irlandês, né? A Receita Federal não sabe disso, ela não vai ser informada disso. Você tem que informá-la na sua declaração anual. Olha, opa, peguei aqui tantos reais, paguei tanto no dólar, comprei esse ETF aqui. Você informa. Ela não monitora, ela não sabe. Você sofreu um processo trabalhista que bloqueou lá todos os seus bens no Brasil. Lá fora é inalcançável para o judiciário brasileiro, tá? Ou para um governo. Deu a louca aqui, de novo, está tendo um confisco. É inalcançável. Então, esse é um nível de proteção, você falou familiar, maior. Segundo nível de proteção, inflação, né? Porque todas essas situações aqui que eu comecei pintando são coisas muito, vamos dizer, teoria da conspiração. São muito extremas, né? Mas o que é uma coisa que acontece todo dia? Poder de compra derretendo, né? E para você proteger o padrão de vida da sua família, ninguém quer baixar padrão, né? É chato. Você baixa padrão quando é uma coisa consciente. Ó, galera, vamos apertar um pouquinho aqui porque a gente quer começar a investir em ETF. O Nilson falou que é para investir 30% da nossa renda. Vamos pedir menos iFood. Vamos reduzir aqui, ir ao shopping e tal. Vamos apertar um pouquinho com supérfluos para poder investir. Isso não é baixar padrão de vida, né? Baixar padrão de vida é, putz, meu filho está numa escola excelente, ele gosta dessa escola, mas eu vou ter que tirar ele dessa escola e botar numa escola mais barata. Ou vai ter que ir para uma escola municipal. Isso é baixar padrão de vida, né? Ou meu plano de saúde, eu vou ter que sair dele e vou contar com o SUS. Isso é baixar padrão de vida. Então o ETF te protege disso, de você não perder coisas que são importantes para a tua qualidade de vida, para a proteção da sua família, né? Para a saúde dela, para paz de espírito, né? Você saber, pô, se eu me acidentar e tal, precisar de um hospital, eu vou ter um hospital particular ali porque eu pago o plano de saúde, né? Imagina você ter que abrir mão disso porque se tornou algo praticamente impagável. Você se lembra quando foi esse momento que você abriu os olhos como pai, vendo lá as suas 2 filhas, enfim, ou foi a primeira, que você decidiu se movimentar mais para um investimento global, focando em proteção de poder de compra ou patrimonial? Quando foi que você sentiu que isso era necessário para sua vida? Cara, isso foi necessário. Eu já invisto em dólar desde muito tempo atrás, né? A primeira vez que eu comprei dólar foi 2,70, né?
Então, já é algo que já faz parte da minha vida já há muitos anos. O que me despertou assim mais, eu acho que foi uma subida maior do dólar. O dólar saiu desse patamar de 2,70 para 4,80 muito rápido. E isso me assustou. Eu falei, cara, tem que investir mais em dólar porque não vai parar de subir, né? Já acompanhando, eu tenho 43 anos, né? Então eu peguei o nascimento do Plano Real ali, unidade real de valor, aí a toda aquela transição, né? Então literalmente eu vi o dólar a 80 centavos de real e já vi dólar a 6,37, que foi o que eu paguei lá no dólar turismo, né? Então é muito desafiador para um chefe de família, né? Ver que a moeda em que ele recebe os pagamentos, o salário dele, o pagamento por prestação de serviço, está cada vez valendo menos, né? Então, assim como um cubano, um venezuelano, na primeira oportunidade que ele tem, ele troca aquela moeda dele que não vale nada por $1, por alguma coisa assim, e às vezes até as coisas... Eu peguei isso na década de 80 e 90 aqui no Brasil, era comum, por exemplo, você negociar o teu carro em dólar. Bens de consumo duráveis, assim, tipo computador, carro, essas coisas, não era cotado em cruzeiro real. Era cotado em dólar, porque você não tinha... A inflação era tão grande que você não podia dar preço do teu carro em cruzeiro real. Entendeu? Você tá falando de uma coisa que talvez o cara lembre também. Mas existe... Você pergunta, se tiver, tudo certo. Você falar assim, não, Thiago, eu sou um cara pragmático, olhei muito mais pro caminho de investir em dólar, mas na questão familiar, né? Quando você se tornou pai? Quantos anos que é a sua mais velha tem? Minha velha vai fazer 7 anos agora. 7 anos atrás, você caiu da cadeira e falou, você é pai. E aí começa aquele negócio que não é de repente, né? Você vai sentindo os impactos de ser pai, até vir a criança, os primeiros contatos. Eu queria que você tivesse um esforço mental e lembrasse quando que você, ao mesmo tempo que viu a responsabilidade aumentar, você viu que você precisava também ser um provedor mais seguro e, ao mesmo tempo, pensar no futuro da sua família. Teve algum momento que você sentiu que foi necessário dar mais velocidade ao plano de migração, de blindagem, investimento em dólar? Como que foi isso para você? Foi. Nessa fase, a primeira preocupação foi pagar um parto particular e humanizado, que a Thaís queria, um parto natural, não queria cesárea, nada disso, né? Que é o que o plano cobria, né? É engraçado. Uma cesariana é muito mais caro pro plano de saúde, né? Porque é uma cirurgia e o plano cobre. Mas o parto humanizado natural, ele não cobria, né? Então a gente... Foi a primeira facada. Na época, 7 anos atrás, isso foi, sei lá, tipo, quase 10 mil reais, né? Se for para trazer para dinheiro de hoje, talvez seja quase equivalente aí a uns 18 mil, 16 mil reais. Né? E é considerado hoje uma coisa premium, né? Seria... Né, deveria ser estipulado normal, mas é usado como uma questão muito assim de exclusividade, não é tão fácil. Né? Na minha cidade, até que a gente morava na época, Nova Friburgo, lá tem um hospital maternidade, né, que é do SUS e que eles prezam muito pelo parto normal, né? Só que é um espaço que não tem uma infraestrutura muito boa, sabe? E aí a gente ficou meio receoso assim de contar com a maternidade municipal e não, vamos gastar uma graninha e vamos para um hospital particular que tem uma UTI neonatal, né? Se acontecer algum problema, tem todo um suporte ali que a maternidade não tem, teria que ser transportada às pressas, né? Passa tudo isso pela cabeça, né? Então o primeiro gasto já foi isso. Aí começa, vai botar na escola Waldorf que a gente gosta, né? Aí mais uma facada, né? E vendo o poder de compra derreter, né? A gente tá falando aí de 2017 para 2018, né? Vergonha não lembrar o ano de nascimento da filha, mas foi por aí. E aí mexe com a gente. E aí você começa a pesquisar, né? Eu já conhecia fundo imobiliário, ações brasileiras, né? Já invisto nisso desde 2003, né? Comecei mais forte em 2005, mas desde 2003 já colocava uma merrequinha ali. Na época era na Título Corretora de Valores. Mas foi tranquilo para você despender 10 mil reais para fazer o humanizado? Qual que foi o esforço que você teve? Ou cara, esse dinheiro estava na minha reserva de emergência e
Na época eu não tava com tanta grana assim, meio que dei uma rapada, que não é só isso, né? Não é só o parto. É cadeirinha pro carro, que é cara, você quer comprar uma cadeirinha boa. É o enxoval do bebê, né? Então é uma despesa grande. Minha reserva de emergência foi praticamente... Tava construindo casa na época, casa nova, né? Então obra. Então a reserva de emergência foi preparar o ninho, as roupinhas e o parto ali acabou. Aí depois, durante um tempo ainda a minha prioridade foi recompor a reserva de emergência, porque eu tinha tirado muito dinheiro também para montar um negócio nessa época, que não deu certo, né? Que foi um restaurante. Então você não estava nem em posição de investidor, assim? Não. Você estava... Não, tava. Eu tinha posições em... Só que é aquilo, né? A gente fala que não tem dinheiro, você tem lá o dinheiro da corretora. Aquele dinheiro não é seu, é do seu eu do futuro. Então, hoje, se você fala, Nilson, quanto você tem na conta e tal, eu não considero o que está em ETF e o que está em Bitcoin. Esse dinheiro não é meu. Entendeu? É uma brincadeira que eu faço comigo mesmo. Eu não conto. Esse dinheiro, eu apago ele da minha cabeça. Né? É um dinheiro que está na corretora para eu usar quando eu tiver sem condições mais de trabalhar, quiser realmente parar. Né? Eu gosto de trabalhar, gosto do que eu faço. Então, eu não conto com esse dinheiro. Né? Eu tinha lá ainda meus fundos imobiliários. Um batidão aqui no... Tinha lá as minhas ações, né? Mas aquele dinheiro livre que eu tinha, eu investi num negócio e financiei ali a história do parto. Então me deu um baquezão assim que eu tive que depois suar ali para recompor a reserva de emergência, né? Você acha que esse é o primeiro... No seu caso foi, né? Mas a gente tá falando assim, do cara que se desperta hoje para começa a olhar para o poder de compra dele. A palavra poder de compra é relevante, coisa que não era no passado, porque, sei lá, a vida dele não era tinha tanta responsabilidade. No seu caso, foi quando você viu o parto e tudo mais, né? Mas eu acho que o parto ele é o gasto pontual. Né? Existiu um outro momento da sua vida que você começou a ver que aí começou os gastos fixos a aumentarem? E foi onde você viu que o quanto o seu poder de compra ano a ano foi colocado em jogo? Me diz um pouco mais sobre essa fase da sua vida, que pode ser que as pessoas consigam se enxergar nela. Eu acho que a primeira coisa que me despertou, assim, foi por um consumo bobo, né? Que é viagem, que é uma coisa supérflua, né? Você quer fazer 2021, eu fui para os Estados Unidos e fala, caramba, cara. Já não tá mais tão barato ir pra lá, né? Já tinha ido outras vezes e muito mais barato. A Thaís gosta muito de viajar também. A gente fica programando viagem e tal e começa a ver preço das coisas e fala, caramba, já não tá mais... Esse ano, passou um ano e tá muito mais caro, né? Ir pra Europa ou fazer qualquer rolê desse, ainda mais em família, né? Que são 4, é tudo vezes 4, né? Tá muito mais caro, né? Então, eu acho que principalmente nessa parte de viagem internacional... E segundo ponto é no mercado, né? Nas coisas do dia a dia. Apesar do pobre não comer dólar, é nítido pra mim, né? Você vai no mercado, é o café mais caro, a carne vermelha mais cara, né? Pra gente que prioriza consumir orgânico. Você se lembra, né, naquela época, você teve alguma coisa pontual? Porque eu vou falar, no meu caso, teve uma coisa que eu senti e ainda sinto... Né, Doeu, sinto no... Meu filho mais velho tem quase 4 anos, 3 anos e meio. E eu compro aquela pomada importada. A pomada importada, em 3 anos, né? A primeira eu paguei R$80 e hoje tá R$170. Nossa, aquela pomada, dobrou, eu não lembro o nome dela, mas é uma pomada branca, amarela. Né? Pode ser Veleda. É essa aí que homem não tem nem as marcas, né? E eu fui... Tá acabando, né? Minha filha mais nova ainda usa ainda, né? A fralda. E tava R$170, cara. Eu tô assim, tipo, paguei a primeira R$80 e agora R$170. Não, quando você me estimulou a olhar o meu padrão de consumo na Amazon, uma coisa que me assustou foi a máquina de secar roupa. Secadora de roupa, que eu tinha pago R$2.500 e fui ver ela, tipo, um ano depois, estava quase R$4.000. A mesma máquina, mesmo modelo, tudo igual. Né? E não é que eu comprei na Black Friday, não. Eu fui lá na Buscapé para ver o preço aumentou mesmo, né?
E coisas do dia a dia, né, cara? Um ovo assim de qualidade melhor, orgânico e tal. Tudo subiu muito de preço. E na real, na fase de acumulação, você tá dolarizando o seu patrimônio, não tá muito te protegendo ainda disso, né? Porque eu não tô usufruindo da valorização dos meus ETFs lá, sei lá, já valorizaram mais de 50%. Bitcoin, por exemplo, valorizou demais e demais. Mas eu não estou usufruindo disso ainda. Eu não quero vender Bitcoin agora. Eu não quero vender meus ETFs agora. Né? Posso vender numa emergência, né? O Bitcoin ele tem uma liquidez de D+1. Né? Você vendeu, no dia seguinte o dinheiro está na sua conta. Né? Então, se eu precisar vender, hoje já estou com lucro grande já nos ETFs, que eu posso ir lá vender. O Bitcoin também é imediato, né? Eu posso vender o meu Bitcoin para você aqui agora, você me pagar no Pix, me pagar em dinheiro, mando para tua carteira. Não preciso nem vender para corretora, né? Já que o meu está em autocustódia. Então, cara, é complicado. Não tem... A gente que é empreendedor, né, Thiago? A gente sempre pensa em como que a gente pode ganhar mais para compensar também essas perdas. Para um cara que é médico, que o plantão dele não vai ser reajustado, né? A única maneira que ele tem é ou pegar mais plantão ou atender no particular e aí aumentar. Meu cardiologista, por exemplo, ano passado eu fui, a consulta estava 350. Esse ano eu voltei, eu e Thaís, R$500. 150. Ele teve que fazer isso. Ele teve que aumentar de 350 para R$500. Porque ele não tem... O dia dele tem 24 horas igual de todo mundo. Se ele não reajustar a consulta dele, como é que ele vai fazer para manter? Também é pai de 2 filhos, meu cardiologista. É investidor de ETFs, é investidor de Bitcoin. Até falou, Nilson, se você quiser me pagar em Bitcoin, você pode pagar também. Eu falei, não, Bitcoin para mim não é a prata que você usa no dia a dia, é o ouro que você guarda no cofre. Eu vou te pagar em shitcoin mesmo, em real. E se você quiser, você compra Bitcoin aí. Então, você imagina, né? Pra gente que é a gente mesmo, não reajustamos o valor do nosso curso, fomos obrigados a reajustar. Né? E o salário mínimo saiu de 1.418, eu acho, para 1.500 e pouco. Né? Foi um reajuste pequeno. Para impressionantes R$1.500, né? 1.500 é um dos menores salários da América Latina. Você vê um argentino, um uruguaio, né? Paraguai, todo mundo tem um salário mínimo maior do que o nosso, né? Em dólar. E me diz uma coisa, né? Agora eu tô tentando, assim, tá vendo? Eu tô tentando abrir seu coração, suas memórias, fazer uma regressão aí, né? Para poder resgatar, porque o sentimento, ele, no seu caso, foi mais cedo, pode ser que seja mais cedo que as pessoas que estão acompanhando a gente, que vão agora, inclusive, entrar nessa reflexão. De que forma que investir em moeda forte, em dólar, em euro, mudou sua perspectiva sobre o futuro da sua família? Você falou que você não sentiu ainda, né? Porque você está usando boa analogia, né? Você investe para o seu eu do futuro ficar mais confortável. Mas de que forma que você vê que, com a chegada das crianças, com as responsabilidades aumentando, de que forma que o investimento em moeda forte ou no exterior foi te dando essa percepção? Então, perspectiva de futuro, né, com o ETF, uma coisa que o ETF proporcionou para a nossa família é uma liberdade geográfica. Né? Hoje a gente mora em Santa Catarina, mas com esse planejamento que a gente fez com ETFs, nossa família toda tem a cidadania portuguesa. Né? Então, se lá na frente a gente falar, cara, vamos embora do Brasil porque... Não é nem, porque ficou ruim o Brasil. Não, porque vamos estudar em outro país, né, fazer um mestrado, ou as crianças querendo fazer faculdade lá fora. Hoje o ETF proporciona isso pra gente. Se a gente quiser. O nosso patrimônio está 100% fora do Brasil, da nossa família, né? Tanto em ETFs como em Bitcoin. Né? Então, pra gente pegar e dar uma saída definitiva e se mudar para outro país, seja para estudar, para dar oportunidades melhores para as crianças, isso o ETF proporcionou. Se eu tivesse em fundo imobiliário e ação de dividendo, eu não teria essa possibilidade, por exemplo. Qual a sensação que você tem aí quando você está sentindo... eu acho que... Vou te perguntar. Você sente hoje que você está construindo um futuro sólido para sua família? Com certeza. Muito mais do que antes, quando eu investia só na Bolsa Brasileira. E de que forma que ele está sendo construído hoje? Utilizando investimentos globais, diversificando o nosso patrimônio em mais de 15 moedas diferentes, moedas fortes,
como o franco suíço, a libra esterlina, o euro, o dólar, né? Investindo em coisas que geram fluxo de caixa constante para a gente, através de pagamento de dividendos, mesmo que isso não importe para mim, é algo que é relevante, que faz o ETF se valorizar mais, né? Então isso dá uma segurança muito grande, saber que a gente está se tornando sócios das maiores economias, das maiores empresas do mundo, né? Não só large caps, né, empresas muito grandes, a gente também investe em pequenas empresas, né? E saber que tudo isso é fácil, né? A minha filha ainda não entende isso com 7 anos, mas com 12 anos eu já consigo explicar para ela o que é um ETF e ela já vai entender. Ela já tem a continha dela lá na Rico, né? A gente não ganha nada da Rico para falar, mas foi uma corretora que foi mais fácil de eu abrir conta para menor, né? Então as duas já tem lá no CPFzinho delas, quando tiver 12 anos eu explico para elas o que é. Vou aproveitar essa aí que você falou da sua filha. E agora, como estamos entre homens, né? Queria que tivesse mais uma pessoa aqui, ou a Thaís, ou a Laiane, ou as duas. Vamos ver se a gente viabiliza isso para uma próxima temporada. Elas estarem aqui, porque acho que a visão feminina nos dá mais sensibilidade ao tema, né? Mas eu vou te perguntar aqui mesmo assim. Como que você descreveria, ou melhor, como a experiência de ser pai influencia nas suas decisões de investimentos hoje? Você toma menos risco, né? Por exemplo, se você considera ali a tua família algo muito importante para você, você não vai colocar teu patrimônio em risco. Você não vai se envolver com jogo, né? Você não vai se envolver com day trade. Você não vai se envolver com nada que tenha um risco de você perder o dinheiro, né? O risco da ruína. ETF ele é muito seguro, né? Então, o ETF ele é considerado um investimento conservador. Porque quando você escolhe ações, você traz uma série de riscos para a sua vida, né? Você pode escolher as empresas erradas. E você vai fazer isso através de vieses, né? Você pode ter viés doméstico, viés da ancoragem, vários tipos de vieses que vão embaçar a tua visão. Você pode comprar uma empresa porque você gosta dela. Você pode vender uma empresa boa porque você não gosta mais dela, de uma coisa que o CEO falou, né? Então, é muito mais arriscado. O ETF ele é conservador. Quando você compra um ETF do S&P 500, por exemplo, o único risco que você está exposto é o risco de mercado, que é a volatilidade. Você comprar esse ativo hoje e amanhã ele está mais barato, né? E se você precisar vender ele amanhã, você teria um prejuízo. Esse é o único risco do ETF, né? Volatilidade. Já o risco da carteira em si, quando você faz o que os deseducadores financeiros, né? Escolha lá 25 ações, escolha 15 fundos imobiliários. Aí você vai lá e fala assim, eu não sei escolher. Tá bom, eu vou te vender o relatório, né? Aí você vai lá, compra um relatório de fundo imobiliário, tem lá TORD 11, HCTR 11, DEVA 11, um monte de ETF que micou, um monte de fundo imobiliário que perdeu aí 60% até 90% do valor, né? E você perdeu dinheiro confiando num papagaio deseducador financeiro, né? Então, esse tipo de risco, quando você é pai de família, você não pode correr. Você tem que ir para uma coisa mais conservadora. E o ETF é mais conservador, ao mesmo tempo que ele é mais rentável. Ou seja, ele tem uma relação risco-retorno perfeita. Caramba. Ó, tudo isso que eu tô vendo aqui, gente, vocês estão acompanhando nessa nossa conversa, eu diria que nós estamos falando de um estilo de vida diferente. Eu acho que não é o estilo de vida que os brasileiros, a maioria deles, estão vivendo, né? Uma questão, assim, de dar um passo atrás, quando tem uma família, um filho, pode ser que seja possível, né? Pô, não vou gastar mais, vou diminuir mais meus gastos, ou melhor, vou reduzir os meus gastos fúteis para pensar no futuro da família. Ele é minimamente executado por um pai de família, tendo que gastar com fralda, por exemplo. Sim. Né? Tendo que gastar até com uma questão mais de um parto, às vezes seja uma coisa particular, né? Ou até um convênio se precisa de uma criança precisa com mais de amparo no início da vida, né? Você consideraria que um estilo de vida de investidor ele tem que mudar, né? Ou principalmente, vou perguntar assim mais abertamente, como o estilo de vida do investidor se encaixa a um papel como pai? Como o estilo de investidor global ele tem que se encaixar
quando o cara vira pai, ele muda o estilo de vida, né? E a gente tá falando que estilo de vida de um investidor global. Qual é a diferença de um estilo de vida de um investidor tradicional, de um investidor global, quando ele se torna mais responsável pela sua família? O investidor tradicional, ele praticamente está no cassino, né? Porque ele precisa o tempo todo descobrir se é a bola preta ou a bola vermelha, qual é o número da roleta, precisa acompanhar os canais dos deseducadores financeiros para saber qual é a ação da vez, qual é o fundo imobiliário da vez, né? Então o cara fica escravo de relatório, notícia, canal, e isso não traz uma rentabilidade maior para ele. Pelo contrário, estatisticamente ele perde mais dinheiro por adotar essa estratégia de cassino, né, de stock picking, de bola de cristal, de achar que alguém sabe o futuro ou que ele sabe o futuro. E aí quando o cara vira pai de família e percebe que ele precisa ser mais conservador nos investimentos dele, ele não precisa ir para a renda fixa. Ele pode investir na renda variável de uma maneira mais conservadora, que é justamente utilizando os ETFs globais, né? Ele não está apostando em nada. Ele está simplesmente comprando o cassino inteiro, porque ele sabe que se ele comprar o cassino, a banca sempre vence, não é isso? Então ele compra a banca, né? Todas as empresas do mundo estão dentro de um ETF global. E se um país passar o outro, se a China passar os Estados Unidos, não tem problema. O mercado naturalmente já vai ajustar os preços das ações. Então mesmo antes daquele rebalanceamento que eu te falei, que acontece de 3 em 3 meses, se o Trump tomou posse e isso foi ruim para o mercado e a bolsa americana despenca, naturalmente você vai ter menos dinheiro no seu ETF alocado em Estados Unidos, mais dinheiro alocado em China e Índia, de maneira automática, pela própria correção dos valores das empresas americanas. Então ele é 100% automático. Não é nem que você delega. Não tem ninguém escolhendo as ações para você. A gestora do ETF simplesmente olha para o mundo e reflete ele no ETF. Sem nenhum viés. Eu vou botar mais Disney porque agora mudou o CEO da Disney. O CEO falou que vai tirar todo tipo de ativismo e de coisa woke do desenho animado. Aí agora eu acho que a Disney vai melhorar. Não tem isso. Se a Disney de fato melhorar... Eu vi essa notícia. De fato, se a Disney melhorar, vai ter mais Disney dentro do VT. O Elon Musk foi lá e fez uma saudação nazista na hora de... Nem fala desse assunto aí. Isso aí também foi... E agora a Tesla caiu o percentual de mercado, aí eu sei lá, né? Estão tentando apurar até se foi mesmo, se não foi, e aí começou aquele rebuliço. São coisas que, né, são soft. O ETF, se tiver alguma... Se ele for falar assim, não fiz mesmo, né? Aí cai o mercado... Sou nazista mesmo, pronto. Coloca isso aí e aí acaba tendo... Se não foi ou não foi, o ETF não tem impacto em relação a isso, né? A gente tem um fato macro gigante, né? Que foi a guerra da Ucrânia, né? Eu já era investidor de ETFs quando a Rússia invadiu a Ucrânia e a Rússia saiu do VT. Tinha Rússia no VT. A Rússia saiu fora do VT. E o ETF não caiu praticamente nada, assim. Né? Toda vez que começa uma guerra, aumenta uma incerteza no mercado. Total. Então o ETF caiu, mas não foi porque a Rússia saiu. Caiu pela incerteza de mercado. Quando o VT voltou, ele voltou para uma cotação até maior do que quando a Rússia estava lá dentro. Você imagina, saiu um país inteiro dali de dentro, né? E foi totalmente irrelevante, né? E eu vou fazer uma pergunta caminhando agora para o fim desse episódio. Você ainda tem medo, mesmo investindo globalmente, em relação aos seus investimentos? Não, eu tenho muito mais tranquilidade hoje como investidor global do que quando eu estava investindo na B3. Porque primeiro eu gastava muito dinheiro com casas de research, casas de análise. Eu pagava uma nota para ficar lendo relatórios em... Quanto chegou a pagar já? Cara, tem casa de análise aí que cobra facilmente R$12 mil por ano. Uau! Só para você ter os relatórios em PDF gigantescos, para você ter que ler todas aquelas teses e você decidir se você vai seguir aquela tese, ou seja, comprar aqueles ativos recomendados ou não, né? Então eu perdia muito tempo. Mesmo assim é melhor pagar isso do que dar o seu de percentual para um investidor, né? Para um assessor de investimentos, né? Essa é a segunda coisa. Exatamente. Mesmo assim ainda barato, tá, gente? Mas não tô falando pra você ir para esse caminho, mas é barato. Às vezes um COI que o assessor te empurra custa mais do que 12 mil em comissão. Exatamente. Isso é um assunto para outra hora, mas... Então, para mim, me trouxe muita paz de espírito, porque eu sei, cara, eu vou comprar a banca agora, eu não vou parar de ficar jogando dado aqui na mesa, entendeu? E isso trouxe uma piora de performance para os meus resultados, Thiago? Pelo contrário. Aí que eu comecei a ganhar mais dinheiro ainda.
né? O rendimento em ETFs foi espetacular aí nos últimos 5 anos. Aí tem muito educador financeiro que é focado em B3, fala, mas é que os últimos 10 anos foram muito bons para os Estados Unidos. Cara, o índice americano tem 200 anos de histórico, entregando uma rentabilidade de 11% ao ano em dólar. A gente não tem nem como comparar isso com moeda brasileira, porque a gente só tem 30 anos de real. Antes disso, você não tem nem como comparar, entendeu? Porque seria tipo assim, IPCA mais 1000%. Se você pegar as moedas antes. Uhum. Esse é um número, é um chute, tá, gente? Eu não fiz essa conta. Mas não é tipo... Nos últimos 30 anos é IPCA mais 15, o índice americano. Antes disso, é incalculável, porque a nossa inflação acumulada ela é da casa de trilhões. A inflação da Argentina, que sempre foi um exemplo até didático, né, na escola, a inflação da Argentina e tal, a inflação acumulada na Argentina é da casa de bilhões, a do Brasil é da casa de trilhões. Então as nossas moedas pré-real se desvalorizaram muito, muito, muito frente ao dólar. Então só de você saber que você não está mais atrelado a essa hiperinflação, por exemplo, a lira turca, ela tinha um valor muito parecido com o real, Thiago. Tipo assim, se uma lira turca era 5 dólares... desculpe. Se 5 liras turcas comprava $1, 5 reais comprava $1. Ela andava ali de igual para igual. E aí o presidente da Turquia resolveu mudar uma série de regras lá no Banco Central, né, que acabou levando $1 a custar 35 liras turcas. Isso me assustou, porque era uma moeda que sempre andou muito colada com o real, né? Então, se por acaso acontecesse alguma coisa assim no Brasil, né, de $1 virar 35 reais, provavelmente, mesmo estando na fase de acumulação, eu ia ter que pegar alguns ETFs para vender. Você imagina, eu comprei um ETF a 5 reais, dólar, né? Agora o dólar vale 35 reais. Virou uma... Total. Digamos, aquele velho jargão, né? Virou Venezuela, né? Eu poderia vender, repatriar esse valor, ou simplesmente, como os venezuelanos fizeram, né? Eles saíram da Venezuela, né? Só que eles, infelizmente, eles tiveram que vender seus imóveis por preços muito baratos, né? E recomeçar a vida em outro lugar. Eu já teria o meu capital fora do Brasil, eu só... não preciso nem ir longe, quero ficar perto da família, eu vou pro Paraguai. Entendeu? Vou pro Paraguai, lá o custo de vida é barato, tem uma boa qualidade de vida, um bom nível de segurança. Ou não, vou para Orlando, né, que é o Brasil 2, né? Conseguiria viver lá, conseguiria trabalhar por lá, né? Então os ETFs já te proporcionam isso, eles já estão fora. Muito bom. E para a gente poder encaminhar aqui pro encerramento, nós estamos aqui quase, sei lá, quanto tempo, Rodrigão? 38 minutos falando sobre, acho que já não tem mais dúvida, né? Pai de família, mãe de família, o quanto é importante. Eu quero olhar para o futuro agora, Nilson. O futuro a Deus pertence, mas o futuro depende da gente também traçar ele. E o que nós estamos falando é que o investimento no exterior, ele é tão importante quanto, inclusive fazendo para você um convite, né, um merchan aqui, que nós teremos o nosso primeiro evento esse ano, é o Semana Investindo no Exterior. Renda forte. Renda forte. Chega de renda fraca. Agora o seu futuro é renda forte, renda em moeda forte, gente. Quando vai ser esse investimento? 4 a 9 de fevereiro, às 8 horas da noite. Que delícia, gente. Então, estão chegando aí o primeiro evento. Você que está interessado a investir no exterior de forma correta, né? Se aposentando 15 anos mais cedo, com uma renda 3 vezes maior, clica na descrição desse episódio e lá vai ter a melhor forma de você nos acompanhar. Coloca seu nome, coloca o seu e-mail e o seu WhatsApp, que nós vamos criar um canal de comunicação com você para que você não fique de fora de nada que está acontecendo nesse evento. É um evento que nós vamos fazer ele é ao vivo, né? Que horas que vai ser? 8 horas. 8 horas da noite com o Nilson. Então ele é seguido. É na terça, quarta e quinta. Aí a gente vai ter um espaço para o domingo. Consolidar todas as aulas e você consegue ali saber o quê? O passo a passo, gente. Não tem... vai esconder alguma coisa. Não, cara, é dica. É aula para você poder sair com tudo investindo seus primeiros dólares ou euros, né? Então vai começar a blindagem a partir daí. O assunto hoje é
proteção. E você vai sair nesse evento já com um caminho iniciado para proteger o seu dinheiro ou tirar o Brasil dele, né? Então, link na descrição. E, Nilson, fecho esse episódio. Eu gostaria muito de perguntar o que para você? Futuro. Existe algo que você ainda gostaria de conquistar para sua família? E como que o investimento no exterior está trazendo isso para você? Hoje a gente já tem uma qualidade de vida muito boa, né? Mas o que eu queria conquistar era uma independência financeira assim, total para a família, né? Realmente ter um padrão de vida confortável, né? Em que a gente tem ali uma qualidade de vida boa, consumindo os orgânicos que a gente gosta, podendo pagar uma boa educação, uma boa saúde, né? Isso tudo a gente já tem, né? A gente já vive hoje uma vida que eu só agradeço a Jesus mesmo por tudo que ele proporciona pra gente, né? Mesmo a gente não merecendo nada, né? Merecendo estar no inferno, a gente tá aqui ainda com uma vida cheia de dádivas, né? E eu não sei nem se eu quero... Acho que manter o status atual, Thiago. Eu sou um cara muito low profile, né? Eu não tenho... Tem um colega, que eu não vou citar o nome aqui para não ser antiético, né? Que ele gravou um vídeo e tal, e ele falou que dos objetivos dele de vida é ter uma Ferrari vermelha, né? E nada contra, né? Eu também tenho um objetivo automobilístico, né? Eu quero ter uma XC90, que nos Estados Unidos é um carro de mãe de família levar a criança pra escola. Posso falar uma coisa pra você? É um carro de mulher lá, entendeu? Aqui no Brasil é considerado um carro de luxo. No Paraguai essa porra custa $60 mil, aqui a gente paga R$700 mil num carro desse, né? Por quê? Porque é um carro seguro pra minha família, né? Sem fazer propaganda aqui, cara, mas eu tava lendo artigos, parece que até hoje não tem nenhum acidente fatal com o XC90. Eu já vi simulação, tipo, tombando o caminhão em cima do carro, todo quanto é tipo de crash test no XC90, aquela parada é um tanque de guerra mesmo, né? Só que é engraçado que nos Estados Unidos, esse carro é carro de mulher. Eu fui lá com um amigo meu, aí falei XC90, falei, porra, Nilson, que é carro de mulher, cara, esse carro aí é carro que mãe leva o filho pra escola, carro de homem aqui é esse aqui é a Dodge Ram, não sei o que. Eu falei, cara, mas eu não escolho carro pra falar que minha pica é maior do que a sua, eu escolho carro pela segurança da minha família, eu quero o carro mais seguro. A única empresa do mundo que tem no estatuto dela, qual é o objetivo? É ter o carro mais seguro do mundo. Não é o carro mais rápido, não é o carro não sei o que, é o carro mais seguro do mundo, é não ter mortes. Até 2030 não tem nenhuma morte no carro da Volvo, né? Então esse é E como que eu tô alcançando esse objetivo? Com ETFs. Eu comecei agora, eu tenho um carro assinado, né? Uhum. Tem um Commander que ele é assinado lá pela Localiza. 4 anos de contrato. Faltam 2 anos para vencer o contrato. Nesses 2 anos eu comecei agora uma nova carteira de ETFs, que é para comprar o Volvo à vista daqui a 2 anos, entendeu? Uau! Quem viver verá, gente. E é com esse encerramento, né? Então você coloca ali qual que é o seu carro. Estamos num período de metas, construção de metas. Pô, meu ano 2025 será diferente do 2024. Atrelei metas com a minha família. Que seja também a meta que você atrelou. Que seja também blindar o patrimônio. Que seja ter um investimento, uma quantidade de investimento suficiente para sua vida. Então a gente encerra esse episódio e... Queria agradecer você, primeiro, Nilson, por iniciar mais uma vez essa nossa conversa. E que acho que foi bom, né, cara? Deu para trazer uma solução interessante para você. Você está ouvindo? Compartilha o vídeo com a sua família. Deixa o like. Importante a gente saber se você está gostando. Comentário não vou nem falar o comentário, com quanto ele é importante para a gente poder guiar nossas construções de conteúdo. Nós se vemos no próximo episódio. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Até mais.